Querido irmão, querida irmã, chegamos ao 21º domingo do tempo comum. É este domingo 27 de agosto. O evangelho que será proclamado nas igrejas católicas de todo o mundo, como um sinal de unidade de toda parte, de todos os católicos que celebram. Este domingo, o evangelho é de Mateus 16, 13 a 20. Vamos à leitura e, a partir dela, a explicação orientada à nossa oração a seguir. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente os discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. São estes 7 versículos os que compõem o evangelho deste 21º domingo do tempo comum. Vamos lá. Vamos explicar. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe. Por que a informação? Cesareia de Filipe. É a região mais ao norte da Palestina. Mas Cesareia de Filipe, não sei se lembra que Salomé, aquela filha de Herodes, que dançara para Herodes, e Herodes, ou melhor, aquela filha de Herodíades, que dançara para Herodes, e Herodes, por causa dela, com suas promessas mirabolantes, terminou por decapitar João Batista a pedido da jovem, influenciada pela mãe. Nessa região, Cesareia de Filipe, justamente lá, Filipe desposara esta jovem. Há uma história de violência, mas também era uma região exuberante, fontes de água que para o Oriente é uma preciosidade extraordinária. Para nós é mais comum, lá a vegetação é mais escassa, as áreas desérticas estão mais próximas. Uma fonte de água lá era uma bênção extraordinária. Águas, vegetação, exuberância econômica, uma região de muitos triunfos e sucessos. Chegando lá, a pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Filho do Homem é uma forma solene para dizer o homem, com título aqui maiúsculo, para referir-se a Jesus. Quem dizem
os homens que eu sou? Uns afirmam que é João Batista. Imaginava-se naquele tempo que o Messias seria precedido por algum dos profetas já falecidos. João Batista com Jesus acontecera poucos meses antes. Ou Elias enfrentara o rei e os sacerdotes idólatras. E Jesus estava a enfrentar formas de idolatria. Outros que era Jeremias, que reaparecera, redivivo então. Jeremias fora um profeta muito combativo contra os desvios de sentido conferidos ao templo. Lá se ofereciam muitos sacrifícios, mas se amava pouco e havia pouca justiça e pouca verdade, e muitos ritos e muitas cerimônias, e muita aparência. E Jesus também combatia exatamente esse tipo de comportamento falseado. Mas o que se pensava como pensamento corrente, circulante, é que quando aparecesse um profeta ou reaparecesse, seria este o sinal solene e seguro de que o Messias havia já chegado ou estava prestes a aparecer. E então a pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Não se trata mais de informações sobre circulações opiniáticas, opiniões circulando. E vós, posicionamento pessoal, o que percebem? E Pedro, tu és o Cristo, o Messias prometido, o Filho de Deus vivo, Deus vivo. Ou Deus vivente, como escreveu em grego o autor. Não é simplesmente uma informação. Deus que age e participa da vida e da história. Tu és o prometido e em ti Deus participa da história humana. Eis a resposta de Jesus. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque foi o meu Pai que está nos céus que te revelou isso. O que pretende o evangelista? Perceber que em Jesus era o próprio Deus que estava a participar da história e dos passos humanos. Isso não resulta de alguma intelecção de tipo subjetivo ou de uma dedução teológico-doutrinal. Não. Não se trata de inteligências, mas de sensibilidade. Quem está à procura de Deus percebe seus traços. Quem não está à procura dele, não o percebe nem mesmo diante de grandes prodígios. Para Simão, Pedro, a bem-aventurança está a dizer o quê? Bem-aventurado és tu, ou feliz és tu. É herdeiro das alegrias do próprio Deus. Observemos um pouco mais. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro. Mas não era Simão? Quando alguém, na cultura do tempo, muda o nome, está também a direcionar um novo destino e um novo significado para a vida daquele Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É motivo, este versículo, de muitas controvérsias ao longo da história do cristianismo. Nós, católicos, reconhecemos aqui
a instituição do papado, sucessor de Pedro. Outros irmãos pensam diferentemente. Tu és Pedro e sobre esta pedra. Está escrito assim em grego, tu és Petros. Petros é um pedaço de uma pedra usada em construção, como se fosse um tijolo. E sobre esta pedra, sobre esta rocha, como se fosse uma grande rocha que ninguém pode deslocar nem mover. É firme, é firmeza. Pois bem, rocha está a se referir no Antigo e no Novo Testamento ao próprio Deus, ou Jesus Cristo. Pedro, Petros, um tijolo, como se fosse uma pedra angular de uma grande edificação. Pedra angular está no fundamento e está na lateral. Pois bem, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, isto é, quem quer encontrar-se, participar da igreja. É a primeira vez que esse termo aparece no evangelho, nos evangelhos, é uma das únicas. Há outra no próprio evangelho de Mateus, mas não mais nos evangelistas. Edificarei a minha igreja, e igreja é comunidade. Quem está unido a Pedro assenta suas bases na rocha que é o próprio Senhor Jesus. Pois bem, edificarei a minha igreja e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Não é as portas do inferno, como às vezes se traduz, não é este. Hades é o destino daqueles que não conhecerão a salvação de Deus, mas não necessariamente identificado com inferno. Porém, não há nenhuma potência que seja capaz de desfazer a igreja que Jesus Cristo fundou. E o que ligares será ligado, o que desligares será desligado. Não se trata aqui de autoridade para julgar, condenar uns e premiar outros, mas trata-se sim, a autoridade de Pedro será corroborada pela força do alto, por quem vive nos céus, o próprio Deus. É tempo de orar pela nossa igreja. É este o texto do Evangelho deste 21º domingo do tempo comum. Então, querido irmão, querida irmã, vamos agora à segunda parte, a parte orante para o Evangelho deste 21º domingo, dia 27 de agosto. Para orar, é com o corpo que oramos. Então é preciso predispor nossa corporeidade. Vamos começar, como sempre, com um processo de pacificação interior. Queira fechar os seus olhos, colocar-se numa posição que favoreça o recolhimento. Tente eu aqui, você aí. Vamos tentar sentir o ar que, pelas nossas narinas, alcança a garganta e desde lá infla os nossos pulmões. Ar que entra, ar que sai, numa espécie de gratuidade da vida. O ar é gratuito, sem ele não vivemos, porém.
gratuidade da existência, com esta gratuidade da natureza, vamos poder também louvar o Senhor pela gratuidade da vida. Respire profundamente uma vez, você aí, eu aqui, profundamente, lentamente. E agora juntos vamos invocar a força, a luz, a presença do Espírito de Deus. Que seja Ele, o Espírito Santo, a orar em nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos ao passo seguinte. Como se quiséssemos reler o texto lido e explicado, mas agora ler não com os olhos, numa espécie de leitura cursiva, mas ler com a imaginação, isto é, criar imagens do texto já lido. Vamos tentar imaginar o Senhor Jesus e os seus discípulos. Naquele tempo se caminhava, os percursos eram feitos a pé. Aqueles pedestres, os 12 e Jesus, estão a chegar a tente imaginar uma cidade, uma vila, exuberante a região, bastante gente que chega, que sai, que compra, que vende. Uma região economicamente muito privilegiada. Paisagens bonitas, vegetações frondosas, pessoas a falar. E Jesus, na cidade imaginada, em Cesareia de Filipe, esse é o nome. Alguma praça talvez. Jesus está a perguntar: o que dizem eles acerca de mim? Jesus nunca estivera lá, mas sua fama circulava. Eis Pedro, tente imaginar Pedro a responder. Uns dizem que és Elias, outros Jeremias ou algum outro dos profetas. João Batista, opiniões múltiplas. Dá até para imaginar que Jesus até interrompe Pedro para dizer: e vocês? Já estamos juntos há algum tempo. O que dizem? Vamos tentar observar Pedro, ouvir sua voz, quem sabe. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quem sabe é um sorriso do próprio Senhor e um reconhecimento. É dom de Deus perceber, Pedro. Não é resultado de inteligência privilegiada, de uma capacidade mental superior, de um raciocínio lógico extraordinário. É dom de Deus. Mas vamos observar um pouco mais, que o Senhor se volta para Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra surgirá o edifício da igreja. Talvez Pedro não compreenda, nunca ouvira falar desse tema. Conhecerá mais tarde o alcance de tudo aquilo. Mas tente contemplar o Senhor Jesus a dizer a Pedro:
Pedro, homem frágil, homem impetuoso, homem de reações primárias, mas sincero e franco. És Pedro, e sobre esta pedra, rocha, nascerá a minha igreja. Serás pedra angular, Pedro. Outros textos bíblicos assim o informam também. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Vamos tentar ver Pedro. Ao ouvir, perplexo quem sabe, talvez não consiga compreender tudo o que lhe é dito, não consiga compreender o significado de tudo o que lhe é dito, mas as portas do inferno não vão vencer a igreja que vais presidir, Pedro. Talvez ele conheça muito, Pedro, conhece muito de si próprio e sabe de suas inseguranças e de suas limitações e de suas insuficiências. Mas lá está Pedro a ouvir. Vamos tentar vê-lo. Quem sabe era já um homem grisalho. Quem sabe já tinha a sua idade e tinha um histórico de um humilde pescador. Quase todos eles eram analfabetos, Pedro talvez também ele. Mas lá está ele, Pedro, a ouvir. Os outros 11 também o circundam. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha a responsabilidade. Chave não era um mero instrumento para acionar ou desativar fechaduras. O reino dos céus, quem tinha o poder das chaves tinha o poder apenas de abrir e conservar aberto. Pedro, sua responsabilidade é manter abertos os caminhos de quem está à procura de Deus. Se ele conseguiu compreender, deve ter sentido temores. As portas do Hades, as portas da morte, as portas do mal nunca terão soberania sobre a igreja que vais conduzir, caríssimo Pedro. Vamos tentar observá-lo. Quem sabe está até sem reações. Mas agora vamos nós nos colocar lá entre aquele grupo. Até agora tentamos observar Pedro, sou eu. Se não somos Pedro, somos um daqueles 12. Ponhamos nosso nome lá e nossa história. E o Senhor a perguntar: para vós, para mim, como se estivesse ele a contemplar-me, olhar-me e a perguntar: o que diz? Quem sou eu para você? Tente imaginar o Senhor Jesus com seu olhar penetrante e benévolo, fraterno, sem intenções de julgar, mas quase a perguntar se há lugar para ele na minha vida, na sua existência. Quem sou eu para ti, para você? Ele olha para mim como olhava para aqueles 12. Ele quer falar da missão, como a Pedro, a missão que ele quer confiar, de revelar que a realeza dos céus, que a soberania de Deus é maior do que qualquer limite histórico ou limite humano. Como se quisesse dizer a mim, o próprio Senhor: não desanime,
Não se canse, mas entregue-se e despoje-se de quaisquer vaidades, para que possa aparecer nas respostas, minhas palavras e gestos, como discípulo para o qual fui chamado, eu, você, todos os batizados, que possam os outros perceber que em Jesus Deus se fez próximo dos seus. É a hora de eu lhe responder. E para você, quem sou eu? É a hora da minha oração.